Fase 2, item 2.1 Figuras musicais. Lembra quando falamos no item 1.2 sobre o ritmo na música? Que ele é formado pela combinação de sons curtos, longos e silêncios. Para que o músico saiba quais são os sons curtos ou longos e também para saber quais são os silêncios curtos ou longos, são utilizadas figuras musicais. A figura que representa o som é chamada de nota musical. Já a figura que representa o silêncio é chamada de pausa musical. As figuras mais comuns hoje na música são a semibreve, a mínima, a semínima, a colcheia, a semicolcheia, a fusa e a semifusa. Como no nosso inário não foram utilizadas a fusa e nem a semifusa, não vamos tratar delas neste vídeo. Portanto, temos essas 5 notas musicais, chamadas também de figuras de som. E cada nota musical também possui uma pausa musical da mesma duração. Essa é a pausa da semibreve. Percebe que ela fica pendurada abaixo da linha? Já esta é a pausa da mínima. Percebe que ela fica acima da linha? É importante lembrar dessa diferença, porque a pausa da semibreve é mais longa do que a da mínima. Para facilitar a memorização, pense que a pausa da semibreve fica pendurada na parte de baixo da linha porque é mais pesada, mais longa. E a pausa da mínima fica acima da linha, porque é mais leve, mais curta. Já esta é a pausa da semínima. Esta é a da colcheia e esta da semicolcheia. E qual a duração de cada uma dessas notas e pausas? Isso dependerá da fórmula de compasso que será ensinada no item 2.4. Mas neste momento, o que você precisa saber é que essas notas musicais possuem uma proporção entre si. Como assim? A semibreve é a nota mais longa de todas. Em seguida, vem a mínima, que tem a metade da duração de uma semibreve. Isso quer dizer que dentro de uma semibreve cabem 2 mínimas. Após a mínima, temos a semínima. A semínima tem a metade da duração de uma mínima, ou seja, 2 semínimas equivalem a uma mínima. Isso quer dizer que dentro de uma semibreve cabem 4 semínimas. Depois da semínima, temos a colcheia, que tem a metade da duração de uma semínima. Portanto, 2 colcheias equivalem a uma semínima. Assim, comparando com uma semibreve, vemos que 8 colcheias cabem dentro de uma semibreve. E por fim, temos a semicolcheia, a que tem o valor mais curto no nosso inário. Ela tem a metade da duração de uma colcheia, isto é, 2 semicolcheias equivalem a uma colcheia. Comparando com uma semibreve, vemos que dentro dela cabem 16 semicolcheias. Então você viu que a mais longa é a semibreve e a mais curta é a semicolcheia. Para facilitar a identificação dessa proporção que explicamos sobre cada uma delas em relação à semibreve,
nós temos o número de equivalência que determina quantas unidades daquela figura cabem dentro de uma semibreve. Então, a semibreve tem o número de equivalência 1. Lembra que falamos que cabem 2 mínimas numa semibreve? Então, o número de equivalência da mínima é 2. Em seguida, temos a semínima. Como cabem 4 semínimas numa semibreve, então o número da semínima é 4. Já a colcheia tem o número 8, porque cabem 8 colcheias numa semibreve. E, por fim, temos a semicolcheia, que tem o número 16, porque cabem 16 semicolcheias numa semibreve. Portanto, é muito importante que você se lembre desses números de equivalência, pois vários deles serão utilizados nas próximas fases quando falarmos de fórmulas de compasso. Você percebeu que falamos sobre a proporção das figuras com relação à semibreve, correto? Mas todas as figuras também possuem proporção entre elas. Veja, por exemplo, a proporção das figuras com relação à mínima. Numa mínima cabem 2 semínimas, ou 4 colcheias, ou 8 semicolcheias. Já com relação à semínima, a proporção das figuras é a seguinte: numa semínima cabem 2 colcheias ou 4 semicolcheias. Já numa colcheia cabem 2 semicolcheias. Essas proporções fazem parte da divisão musical e você a utilizará tanto para os exercícios no MSA como também nos exercícios do método do seu instrumento e nos hinos. Por esse motivo, é tão importante que você compreenda essas proporções e faça com calma cada um dos exercícios propostos. Para escrever as notas musicais, temos algumas regras. A cabeça da figura tem uma forma elíptica. Quando a nota tiver haste, ou seja, essa linha colocada ao lado da figura, ela é colocada ao lado direito da cabeça da nota quando a haste estiver apontada para cima, e é colocada à esquerda quando a haste estiver apontada para baixo. Existem algumas notas, como é o caso da colcheia e da semicolcheia, que além da haste possuem também bandeirola. A colcheia tem uma e a semicolcheia tem 2. As bandeirolas são sempre colocadas à direita da haste, independente se a haste está para cima ou para baixo. Quando temos 2 ou mais notas com bandeirolas, uma ao lado da outra, é possível utilizar a bandeirola ou trocá-la por um traço. Assim, quando temos 2 ou 3 colcheias juntas, podemos escrever com bandeirolas ou escrever com um traço. Já se forem 2 ou 3 semicolcheias juntas, podemos escrever com bandeirolas ou escrever com 2 traços. Ambas as formas de escritas estão corretas, sendo apenas uma preferência de escrita para melhor visualização da partitura musical.